Existem imagens que nunca deveriam ter saído da sala de edição. O que você está prestes a ver são momentos onde o controle foi perdido, a máscara caiu e o destino de várias pessoas mudou para sempre diante de milhões de espectadores. Mas antes de irmos direto ao ponto, eu quero te fazer uma pergunta que divide opiniões, e eu quero ver o seu comentário aqui embaixo agora. Se a justiça falhar com alguém que você ama, você teria coragem de fazer justiça com as próprias mãos? Mesmo dentro de um tribunal? O que uma mãe fez em um dos casos de hoje vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre certo e errado. Prepare o seu psicológico. Estes são os momentos mais sombrios da história da televisão. Columbia, desastre. Na manhã de 1º de fevereiro de 2003, o ônibus espacial Columbia se desintegrou durante sua reentrada na atmosfera terrestre. No momento do desastre, a nave voava a uma velocidade de 20.000 km por hora e estava a uma altitude de mais de 60.000 metros. A desintegração ocorreu quando faltavam apenas 16 minutos para o pouso, quando a tripulação já estava quase em casa. O jornalista Peter Jennings, da ABC News, foi o responsável por transmitir a notícia. Sua reação emocional ao vivo evidenciou a gravidade da situação e o choque da tragédia nacional. O episódio é lembrado como um momento de grande fragilidade para a tecnologia e para o sonho da exploração espacial, deixando marcas permanentes na memória de quem acompanhou. Jogo que deu errado. O que era para ser só uma partida de futebol virou um verdadeiro campo de batalha lá na Etiópia. O clima esquentou de um jeito que o negócio saiu do controle rapidinho. Tudo começou quando o árbitro validou um gol para o Defense Force SC. O time adversário, o Will Wallo, simplesmente não aceitou a decisão e a coisa ficou feia. Jogadores e treinadores invadiram o campo na maior gritaria e naquele empurra-empurra generalizado. O juiz ficou tão cercado que tentou se defender usando a bandeirinha de escanteio. Dá para acreditar? No meio daquela bagunça, um dos treinadores conseguiu alcançar o árbitro e partiu para a agressão física. A vingança da mãe. No dia 6 de março de 1981, o mundo parou para acompanhar o julgamento de Klaus Grabowski, o homem que tirou a vida da pequena Anna, filha da Marianne Bachmeier. Mas o que ninguém esperava era que a própria Marianne faria a justiça com as próprias mãos. No terceiro dia do julgamento, pontualmente às 10 horas da manhã, Marianne sacou uma Beretta 70 escondida. A frieza e a dor da Marianne ficaram claras quando perguntaram o porquê daquilo. Ela não mediu palavras. Disse que queria mesmo era acabar com ele e que o ódio era tanto que a vontade era de humilhá-lo ao máximo. Ela até comentou que queria ter atirado no rosto, mas como ele estava de costas, só conseguiu atingi-lo por ali mesmo. Esse caso abriu uma discussão gigante sobre justiça e vingança. De um lado, uma mãe destruída pela perda, do outro, as leis. E você, o que acha? No lugar dela, o sangue frio falaria mais alto ou você acreditaria na justiça oficial? Caos no tribunal. Imagina você estar em um julgamento e do nada o réu resolver virar o próprio herói de filme de ação. Foi o que rolou em um tribunal de Las Vegas com a juíza Mary Kay Hotus. A situação estava séria, com a juíza pronta para dar a sentença, quando o réu, Deobra Redden, decidiu mudar o retório da forma mais bizarra possível. Sem avisar, ele simplesmente saltou por cima da mesa da defesa e voou, sim, voou para cima da bancada da juíza. A tentativa de ataque não adiantou nada e, como era de se esperar, o castigo veio pesado. O senhor Redden foi condenado e agora vai ter que encarar uma pena de 26 a 45 anos de xadrez. Tem gente que realmente perde a noção, né? O cara achou que um salto ia resolver o problema, mas só garantiu mais umas décadas de prisão. E você? O que faria se visse um réu voando na sua direção? Desastre de Hillsborough. Um dos capítulos mais tristes e revoltantes da história do esporte. O que era para ser uma semifinal emocionante entre Liverpool e Nottingham Forest em 15 de abril de 1989 virou um pesadelo que mudou o futebol para sempre. O estádio tinha um erro de design na entrada da Leppings Lane, o que criou um funil humano.
Tinha gente demais espremida do lado de fora. O comandante da partida, David Duckfield, resolveu abrir o portão C para aliviar a pressão lá fora. O problema? Ele mandou todo mundo direto para setores que já estavam lotados. Em vez de festa, o que se viu foram torcedores tentando pular barreiras para não morrerem esmagados, enquanto os jogadores assistiam a tudo isso sem entender nada. O que veio depois foi quase tão bizarro quanto a tragédia em si. Por anos, tentaram colocar a culpa no comportamento dos torcedores, usando informações falsas da polícia. Foram décadas de luta das famílias, até que em 2012 a máscara caiu. Descobriram que as declarações da polícia tinham sido alteradas para proteger os figurões. É de deixar qualquer um indignado, né? 96 vidas perdidas e um processo que demorou décadas para mostrar a verdade. Você já conhecia os detalhes desse caso? Um mundo em desespero. No dia 31 de agosto de 1997, a princesa Diana faleceu após um gravíssimo acidente de carro no túnel da Ponte de Lauma, em Paris. Além de Diana, conhecida como a Princesa do Povo, seu companheiro Dodi Fayed e o motorista Henri Paul também não sobreviveram ao desastre. A notícia foi transmitida sob forte comoção, como no plantão da Sky News com a jornalista Kay Burley, gerando um estado de negação e tristeza profunda em todo o planeta. Apesar das inúmeras teorias da conspiração que surgiram sobre a noite do acidente, a memória que prevalece é a da conexão única que Diana tinha com o coração das pessoas, sendo lembrada por sua bondade e carisma. Estádio em ruínas. Logo depois da vitória do Vitesse Arnhem sobre o NEC Nijmegen, a torcida estava naquela euforia total, pulando e comemorando quando o impensável rolou. Um pedaço da arquibancada simplesmente cedeu. O estádio inteiro congelou quando dezenas de torcedores foram ao chão com um barulho ensurdecedor. Olha só os detalhes desse milagre. Na hora, todo mundo achou que o pior tinha acontecido. Ver uma estrutura daquelas desabar com tanta gente em cima é desesperador. O que tinha tudo para ser um desastre histórico acabou virando uma história inacreditável sobre uma torcida que, de tão empolgada, fez o estádio tremer de verdade e sobreviveu para contar a história. Imagina a descarga de adrenalina cair com a arquibancada e sair andando. É sorte que não acaba mais. Você continuaria comemorando ou ia direto para casa agradecer o livramento? O incidente do Niágara. Em 2003, um homem de 59 anos ficou preso na borda de uma das maiores quedas do mundo, as Cataratas Horseshoe, agarrado apenas com um pé preso em uma fenda. O homem passava por um momento de extremo desespero após perder tudo em um cassino e acumular dívidas. No entanto, diante da morte iminente, seu instinto de sobrevivência prevaleceu. Ele suportou quase 2 horas sob condições extremas, encharcado, cercado por uma névoa densa e enfrentando a força da água gelada a poucos centímetros de distância. Em uma operação complexa e heróica, equipes de socorro lutaram contra ventos fortes até que um socorrista conseguiu pular na água e puxá-lo para a segurança. Grande queda. O acrobata chinês Issa Kier tentou atravessar uma corda bamba de 700 metros de comprimento com o agravante de estar de costas, com os olhos vendados e sem equipamentos de segurança. Quase no fim do percurso, uma combinação de vento forte e uma tontura repentina fez com que ele perdesse o equilíbrio e despencasse de uma altura vertiginosa. Apesar da queda ter sido transmitida ao vivo e parecer fatal, Issa Kier sobreviveu por ter caído sobre copas de árvores que amortecem o impacto. O evento ficou marcado como um dos momentos mais bizarros e impressionantes da história das acrobacias, desafiando todas as probabilidades. Tem uma televisão. Em 2019, um cara chamado Tim Blyfnick foi ao programa Family Feud e fez uma piadinha que na época todo mundo achou engraçada, mas que hoje dá um frio na espinha.
Em 2023, Tim e sua esposa Rebecca estavam no meio de uma separação pesadíssima, com briga por guarda dos filhos e ordens de restrição. O clima era tenso, mas ninguém imaginava o fim. Em fevereiro, Rebecca sumiu. O pai dela a encontrou morta no banheiro de casa em Illinois. Detalhe, não levaram nada da casa, o que já acendeu o alerta da polícia que era algo pessoal. Quando a polícia pegou o computador do Tim, achou buscas do tipo como invadir casa pela janela, como apagar câmeras e quanto tempo pólvora fica na roupa. O cara literalmente pesquisou como cometer o crime. A polícia ainda achou imagens de um cara de bicicleta indo para a casa de Rebecca na noite do crime. E adivinha, acharam a bique, luvas e roupas escuras escondidas no porão do Tim. Os dados do celular também entregaram que ele estava lá na hora do ocorrido. O Tim tentou dar de inocente, mas a promotoria provou que foi tudo planejado friamente. O juízo não teve dúvidas e condenou o cara à prisão perpétua sem direito a condicional. Aquela piadinha na TV não era só uma piada, né? Era um baita sinal vermelho que ninguém viu. O que você acha? O cara já era perigoso lá no programa ou o divórcio que fez ele surtar? Análise ao vivo. Durante uma transmissão da CTV Edmonton, a repórter Jessica Robb sofreu um mal-estar repentino quando falava com o estúdio. Ela começou a apresentar dificuldades na fala e, visivelmente abatida, informou que não estava se sentindo bem. A imagem foi cortada rapidamente para a âncora no estúdio. Esse episódio gerou grande preocupação e diversas especulações nas redes sociais sobre a causa do ocorrido. Posteriormente, a própria jornalista tranquilizou o público, explicando que o mal-estar foi causado por um problema de saúde pessoal e que já estava recuperada. Rumo ao céu. O padre Adelir Antônio de Carli resolveu fazer algo que parecia saído de uma animação da Pixar, mas por uma causa super nobre. Ele queria arrecadar fundos para uma área de descanso para caminhoneiros em sua paróquia. Em vez de uma aeronave, ele usou uma cadeira simples amarrada a quase 1000 balões de hélio coloridos. Ele não foi despreparado. Levou GPS, telefone via satélite, comida, água e até paraquedas. Ele subiu a uns 6.000 metros de altura, mas a natureza não colaborou. O vento mudou de repente e, em vez de levá-lo para o interior, o empurrou direto para o mar aberto. O drama começou quando ele perdeu o sinal com o controle aéreo. Imagina o desespero. A Marinha, a Força Aérea e até a família dele montaram uma força-tarefa gigante para tentar achar o padre na costa de Santa Catarina. Meses depois, em julho, pescadores encontraram os restos mortais dele bem longe de onde ele tinha desaparecido. O DNA confirmou que era o Adelir. No fim, ele voltou para Paranaguá sob muitos aplausos. Mesmo com o fim trágico, ele virou uma lenda pela coragem e pela vontade de ajudar os outros. Você teria coragem de subir num balão desses por uma boa causa? Ou deixaria essa para o padre? O valor da verdade. Esse caso aconteceu no Peru e é de dar um nó no estômago. Mostra como o que era para ser apenas entretenimento de TV acabou virando uma sentença de morte na vida real. Ruth Thalia Saez resolveu participar do primeiro episódio de um programa chamado O Valor da Verdade, mas mal sabia ela o perigo que estava correndo. Diante das câmeras e de todo o país, a Ruth abriu o jogo sobre sua vida dupla. Ela contou que trabalhava em uma boate, que aceitava dinheiro por seus serviços e soltou a bomba. Disse que só amava um namorado até aparecer algo melhor. A ideia do programa era ganhar dinheiro contando segredos, mas essas verdades feriram o ego de quem estava assistindo de perto. Alguns meses depois, em setembro de 2012, o namorado dela, Brian Romero Liva, a atraiu para uma conversa e ela nunca mais foi vista. O desfecho foi terrível. Encontraram o corpo da Ruth dentro de um poço em uma propriedade do tio do Brian. Colisão ao vivo.
O jornalista Jim Kang, da KTLA, estava em um cruzamento perigosíssimo de Los Angeles fazendo uma matéria sobre, adivinhem, atropelamentos com fuga. O que ele não esperava era que a notícia ia acontecer literalmente nas costas dele enquanto a câmera gravava. No exato momento em que ele avisava os telespectadores sobre o perigo do cruzamento da Hoover com a 84, o barulho de metal batendo interrompeu tudo. 2 carros colidiram ao vivo e, como se não bastasse a ironia, um dos motoristas fez exatamente o que o Jim estava denunciando. Fugiu do local na hora. A equipe não ficou só olhando, não. Enquanto a câmera continuava rodando, o Kang e o pessoal da técnica correram para ligar para a emergência e ajudar quem ficou no local. Terremoto no tribunal. Imagina você estar lá, levando uma bronca histórica da juíza mais famosa da TV e de repente o mundo começa a balançar. Foi exatamente o que rolou em julho de 2008 durante as gravações de Judge Judy. O que começou com um barulho baixo virou um tremor super forte. As câmeras não pararam de gravar e registraram o cenário todo balançando e a plateia entrando em choque. Até a própria juíza Judy, que não se abala por nada, teve que se afastar da bancada por segurança. Assaltada ao vivo na TV. No Rio de Janeiro, a vida resolveu imitar a pauta do jornal da maneira mais bizarra possível. Uma mulher estava dando uma entrevista justamente sobre o aumento da criminalidade. O que aconteceu foi digno de filme ou de um episódio bem tenso de Cidade Alerta. Uma mulher estava lá, em uma rua movimentada, explicando como o bairro estava perigoso e cheio de batedores de carteira. No meio da frase, um jovem brotou do nada por trás dela e tentou dar aquele bote certeiro para arrancar o colar do pescoço dela. Só que o ladrão não contava com os reflexos da entrevistada. Ela foi mais rápida, segurou o colar e impediu que ele levasse a joia. Depois do vacilo, o rapaz saiu em disparada pelo meio da multidão e sumiu num piscar de olhos. Um pessoal da equipe de filmagem até tentou correr atrás dele, mas o assaltante já estava longe. Se alguém ainda tinha dúvidas de que o bairro estava perigoso, a dúvida acabou ali mesmo em rede nacional. É o tipo de coisa que você conta e ninguém acredita se não tiver o vídeo para provar. Imagina a cara do repórter depois dessa. Momento chocante. Enquanto se preparava para uma cobertura rotineira em um parque de Seattle, um repórter presenciou um ataque em curso antes mesmo de começar a gravar. Demonstrando rapidez e coragem, o jornalista abandonou sua função de observador para intervir diretamente, conseguindo conter o agressor e proteger a vítima. Graças à ação do repórter, a vítima pode receber atendimento imediato das equipes de emergência acionadas por testemunhas. Embora o repórter tenha detido um dos envolvidos, outros suspeitos conseguiram fugir antes da chegada da polícia. O caso foi amplamente elogiado como um exemplo de coragem, onde o dever de ajudar o próximo superou a obrigação profissional de apenas registrar a notícia. A verdade é que a televisão nos dá uma falsa sensação de segurança. Gostamos de acreditar que tudo o que vai ao ar é controlado, ensaiado e seguro. Mas como vimos hoje, o caos está sempre à espreita, esperando apenas um segundo de distração ou um surto de realidade para invadir nossas salas. Mas e você? Acha que aquele repórter teve apenas um erro de edição ou acredita que existem coisas escondidas sobre a pele que a TV acidentalmente revelou? Deixe sua teoria nos comentários. Eu leio todos. Se você gosta de explorar as sombras da nossa realidade e não quer perder os próximos arquivos que estamos preparando, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um caso que foi banido em mais de 30 países e você não vai querer perder. Obrigado por assistir. E lembre-se, nem tudo o que você vê é o que parece ser. Até a próxima.